Olá a todas, sobreviventes de mães narcisistas. Hoje começa uma série nova aqui no canal, uma série de entrevistas. E como vocês pediram muito, eu trouxe hoje aqui a Cláudia, que é advogada, para que ela tire algumas dúvidas, né, sobre a questão das mães narcisistas idosas, principalmente as que necessitam de cuidados. Então, a Cláudia vai se apresentar agora para vocês e depois a gente começa com as perguntas e com as respostas, tá bom? Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bem, Silvana? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito grata, né, por ter essa oportunidade. Eu sou advogada há mais de 20 anos, especializada em direito do consumidor e direito imobiliário, mas as relações tóxicas sempre chamaram atenção. Confesso que eu fugi. Mas não teve como. Sempre apareceu casos para que eu pudesse ter a experiência de atuar e também trazer experiências da vida pessoal dentro da vida profissional. E por conta disso, hoje eu estou cursando uma pós de psicologia e psicanálise para poder ter maiores informações, maiores conhecimentos. E confesso, estou ficando apaixonada. Estou pensando até mais para frente desenvolver a graduação de psicologia para que eu possa ser perita, porque para se fazer perita no judiciário precisa ter a graduação de psicologia. E eu digo que estou apaixonada, eu gosto da área em si, né? Sempre foi a minha dúvida. E eu faço a defesa de vítimas que têm problemas com pessoas tóxicas, que em alguns casos têm o transtorno narcisista ou fortes traços, né? Eu sempre costumo trabalhar a questão técnica de falar que são fortes traços, porque a gente sabe que é de difícil diagnóstico, né? Os narcisistas. Sim. E não só os narcisistas, mas como todos os transtornos em geral. O que me alegra é que no judiciário a gente está conseguindo algumas respostas no IMESC com os psiquiatras, mas eles são muito técnicos, né? Eles não falam narcisismo, eles falam algum transtorno que não impede que eles sejam responsabilizados pelo que fazem. E já dá para a gente trabalhar com essa resposta. E é isso. Que bom. Muito obrigada, eu também agradeço muito você estar aqui, né, se disponibilizar para fazer essa entrevista aqui com a gente no canal. Então, vamos lá, né, eu vou pôr meus óculos aqui para ler as perguntas. Vamos lá, então, eu vou fazer perguntas agora para a Cláudia, né, que a gente já tinha... Eu peguei as perguntas principais, as dúvidas principais que o pessoal manda aqui para o canal, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta é quais são as leis referentes aos direitos do idoso? Antes de ser idoso, a gente... vou até fazer uma redundância, né? Antes de ser idoso, a gente é ser humano, né? Então, a primeira lei que a gente aplica é o antigo Código Civil, né? Dentro dos direitos de sucessões, dentro dos direitos de família, né? Antes do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é especializado, é focado no idoso, mas antes a gente aplica o Código Civil, porque os pais têm responsabilidade com os filhos e os filhos têm responsabilidade com os pais, principalmente numa necessidade. Dentro de uma penúria, por exemplo, mesmo sendo um filho maior de idade, se você não tem esposo, esposa, o próximo responsável seria os pais, seja que idade forem, né? Mesmo que forem idosos, entendeu? Então, aí voltando ao inverso, se os pais estão precisando de cuidados, os filhos são responsáveis. Então, o idoso ele tem o Estatuto do Idoso em seu benefício, mas ele também tem pode contar com os cuidados dos seus filhos, suas filhas, né? E eu sei o quanto isso pesa quando a gente tem aí um pai e uma mãe com traços fortes narcísicos, ou até psicopáticos, mas o psicopata ele é um pouco mais preciso no meu ponto de vista. O narcisista não, ele é bem mais manipulador, ele mesmo cria confusões, né? E aí a gente tem que contornar. Tá ótimo, Cláudia. Vamos lá. Quais são os deveres que os filhos têm em relação aos pais idosos? Cuidados.
acima de tudo, né? Porque enquanto o pai, a mãe idoso, ele pode contar consigo mesmo, tá tudo certo. Mas a partir do momento que ele perde sanidade, esse é o ponto principal, ou ele não perde a sanidade, mas fisicamente ele não está apto, o filho, a filha tem que dar os devidos cuidados, né? E eu já sei o quanto isso é complicado quando o pai e a mãe é abusivo. Já a gente vai ter algumas perguntas aí à frente, já pré-combinadas, né, Cê? E aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio. A gente sabe quanto que isso é difícil. Não é... A lei determina que você cuide, mas não significa que seja uma pena de permanecer ao lado. Entendi. Então, é só quando também a pessoa não pode, não é mais independente, né? Isso Só mesmo. quando precisa, necessita, quando é dependente, né? Isso. Tá. Vamos lá. Quais são os cuidados específicos? Os filhos, né? O filho, a filha, eles podem terceirizar esses cuidados? Pode, em especial quando tiver a questão não tem, como é que eu vou dizer assim? Eu tenho uma frase que eu criei para a minha vida, que afinidade a gente tem ou não tem. E por incrível que pareça, tem pais e mães que não têm afinidade com os filhos e vice-versa. Então você pode terceirizar sim os cuidados. Você é o responsável, mas você pode terceirizar tão quanto as genitoras, os genitores, os pais e mães terceirizam com creche, com babá, né? Sim. E tem gente que passa, vamos dizer assim, todo o desenvolvimento da criança sem ter contato com a criança desse jeito. Né, até clássico, né? Não tem alguns filmes que mostram isso, principalmente quem é mais abastado, né? Tem gente que não tem contato algum com o genitor e com a genitora. Aí, no final lá da vida, quando inverte a situação, é natural que permaneça assim, né? Sim, que aconteça a mesma coisa, né? Tá certo. Quais os deveres referentes às finanças? Certo. O que acontece? Da mesma maneira que o menor de idade ele tem que ser alimentado, o idoso, se ele não tiver recursos, ele precisa ser alimentado, né? De uma forma mais simples, né? Tentando fazer um paralelo, né? Da maneira mais simples. Só que tem um diferencial. O idoso, ele pode ser pedido para ele o que é chamado de LOAS, né? O benefício continuado que é concedido ao idoso e é concedido ao deficiente físico. Tanto que às vezes pode ter crianças que tenham direito à LOA, se determinar que ela tem deficiência física, que tire a possibilidade de trabalho dos pais, essa criança pode conseguir o LOAS. Então, o idoso ele pode ter o LOAS, e esse LOAS, tanto que tem algumas casas de repouso, né, alguns asilos, né, dando um nome um pouquinho mais pejorativo, que administra os LOAS das pessoas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse LOAS é do Estado, né? O Estado que dá. A União, a gente fala que é o Estado-União, né? Não é o Estado de São Paulo, né? O governo de São Paulo, mas e sim o Estado, dando exemplo que a gente aqui é de São Paulo. Mas é o Estado-União, Brasil, ele é federal. Ele é concedido para o Brasil inteiro, né? Então, assim, ele pode ter isso quando não tem recursos. Agora, quando o idoso ou a idosa tem recursos, ele só não consegue administrar por conta ou da insanidade ou por conta de condições físicas, aí os filhos devem, com devido moderação, administrar esses bens, né? Apesar que, assim, a gente está falando hoje, traçando a questão da idosa com narcisismo, mas às vezes tem alguns filhos que também causam problemas, às vezes é até mais comum, mais divulgado do que o contrário. A gente está entrando numa seara, né? A gente está desbravando uma mata que ninguém tem coragem, na verdade, falar de mãe, né? Porque de pai se fala bastante e de filhas ingratas se falam bastante, o que não se fala muito é de mãe, mas aí também a responsabilidade dos filhos de administrar de forma correta esse patrimônio, caso a idosa não tenha condições
assim, condições mentais de administrar ou físicas, né? Porque às vezes tem alguma debilidade física que impede, né? O idoso começa a entrar no estado nesse sentido. Tá, então mesmo que a pessoa, que o idoso, a idosa não queira, né, mas caso ela tenha essa debilidade mental ou física, tem que ser feito isso, né? Os filhos, porque Sim. às vezes ela não quer, né? Ela mesmo assim, ela teima que não. A questão é que o narcisismo ele não é um transtorno incapacitante, né? Você sabe melhor que eu. Sim, E o que acontece? Só que a manipulação do narcisista, da narcisista, faz com que as pessoas façam o que ele quer. Então, muitas vezes ela se coloca como doente, como vítima, como debilitada fisicamente, emocionalmente, para que todo mundo se dobre às suas vontades. Esse é o ponto ruim aí da questão do narcisista. Tem uma ação chamada ação de interdição, onde você interdita a pessoa passa a ter um curador nomeado. Boa parte das vezes o curador nomeado é um filho ou uma filha, entendeu? Nesses casos. Pode ser qualquer outra pessoa de confiança, porque quem vai definir isso é o juiz, porque quem entra com pedido é um terceiro, quem entra com pedido muitas vezes é a filha, é o filho, né? Então, o que tem para se defender de uma mãe narcisista? É dizer, olha, se realmente você não tem condições mentais de administrar os seus bens, nós vamos lhe interditar. Aí você põe ele na parede. Porque o narcisista é clássico, ele tem medo da imagem, ele não quer ferir a imagem do lado de fora. Ele se passa por vítima, ele se passa, às vezes, até como grandioso, né? Porque tem o grandioso, tem a vítima, né? Tem tem o oculto e o expressivo, mas ele não gosta de ferir a imagem dele. Boa parte dos narcisistas são assim. Então, uma dos coringas na manga em relação a isso é falar: se você não está com condições, a gente vai interditar e vai administrar os seus bens. Aí pode ser que você tenha um recuo da parte do narcisista ou não. Por quê? Não sei, desculpa de estar falando bastante, Silvana, mas eu estou tentando passar Não, imagina. Quanto mais você falar, melhor. O que eu vejo na minha atuação, e eu aviso de imediato os meus clientes, porque eu trabalho não é só para filhas, eu trabalho para todos os segmentos que tenham do outro lado ali uma pessoa tóxica. O que eu aviso é que se a pessoa tiver traços fortes ou transtorno narcisista, ela entra numa espiral suicida. Ela, muitas das vezes, ela chega a perder o próprio patrimônio para prejudicar a vítima dela. E essa vítima, muitas vezes, é um filho, é uma filha, é um companheiro, uma companheira, né? A gente vê bastante movimento hoje, você está focando aqui hoje na mãe narcisista, mas a gente tem bastante foco nas pessoas que são vítimas de parceiros ou parceiras narcisistas. Entendeu? Só que esses são, quando estão na fase da separação, eles são, muitas vezes, eles podem ter o momento suicida. Eles perdem patrimônio para fazer o outro se prejudicar. Então, pode ser que a gente pode estar perante de uma genitora, que ela corre o risco de passar penúria, passar necessidade. Eu tenho casos que eu escutei de pessoas que vieram pedir minha ajuda só de opinar, ou mesmo um profissional, em ter idosas que começavam a doar as coisas dentro de casa para para mostrar penúria, para chamar atenção, óbvio, né? Porque eu estudando um pouquinho aí, entrando um pouquinho na área da psicologia e da psiquiatria, a gente sabe que eles têm uma idade, eles podem ser intelectualmente amadurecidos, mas eles são emocionalmente imaturos. Emocionalmente são crianças a vida inteira, né? E aí, nesse momento, eles podem fazer pirraça, e nessa pirraça eles podem se auto-prejudicar para prejudicar o filho ou a filha. Porque isso tudo bem que acontece muito entre casais, né, né, separados, mas também tem casos aqui que o pessoal põe nos comentários, escrevem, que os pais também podem fazer isso, né, tanto o pai quanto a mãe, acontece também, né. Tá bom, Cláudia, olha, deixa eu ver. Qual o valor que o filho ou os filhos devem pagar? E aí, vamos lá. Pensão alimentícia, ela tem um clássico que a gente chama no direito de binômio clássico, necessidade, possibilidade.
né? Tá. Assim, se a gente está falando de filhos bem abastados, pode-se pensar na entrega de um bem-estar de um lado, um bem-estar do outro. É aquela proporção, né, de dar uma vida social, uma condição social, uma qualidade de vida semelhante. Contudo, quando a gente lidar com filhos traumatizados, filhas traumatizadas, já tem decisões tirando da responsabilidade do filho e da filha de pagar alimentos. Ah, tá. Entendeu? Interessante Então, isso. nós temos já decisões. É muito duro, né? Porque algumas eu conheço e respeito algumas pessoas que são vítimas de pais e mães narcisistas e decidem, em nome de perdoar, pagar o necessário ou pagar o que for determinado, né? Ajudar da forma que puder, mas alguns vão até as últimas consequências e prova que foram maltratados, abandonados emocionalmente na infância e pedem para não pagar, porque e vai por analogia, tá? Que a analogia é a comparação de leis. Você não tem uma lei clara nesse sentido, mas tem, por exemplo, um artigo para separação de que um pai, numa separação, se o outro deu causa pelo adultério, por exemplo, ele não pode pedir alimentos. Então, a gente vai por analogia. Então, já tem decisões de que, como cabe dano moral, indenização de dano moral de um pai para que tenha abandonado um filho, mesmo que esse abandono seja só um abandono afetivo, pagou a pensão o tempo todo, mas abandonou de forma afetiva. Então, tem-se decisões. Não é um assunto acabado, tem que de causa a causa. Mas a parte das vezes é analisar a necessidade e possibilidade. Se a pessoa não tem possibilidade, se, por exemplo, ela é tão modesta a vida dela e que tenha que pedir um LOAS para o seu idoso, para a sua idosa, às vezes é caso até de não pagar, porque já tem um LOAS. Então, vai depender de caso a caso. Não é uma coisa fechada, é um assunto acabado. Não é uma matemática exata. Tá. Entendi. Tá, o que fazer no caso? Essa pergunta muita gente faz. No caso de irmãos que não queiram arcar com as responsabilidades, tanto dos cuidados quanto da parte financeira. Isso eu vejo muito, eu vejo muito sofrimento. Vou puxar até um pouco da sardinha para o gênero feminino. Eu vejo mais mulheres sofrendo com isso. Elas são as cuidadoras, porque a mulher sempre, boa parte das vezes, é a cuidadora que fica, né? De um jeito ou de outro, existe um peso social de que a mulher é responsável de ser a cuidadora, né? Das crianças, dos idosos, e aí o irmão não quer pagar, não entende que quer pagar, e também às vezes tem problema com outras irmãs também, não necessariamente é com outro irmão homem, né? É uma ação de alimentos rateando. Olha, as despesas são no valor X, isso se divide entre nós. É uma ação de cobrança de alimentos mesmo, tendo a sentença, é uma execução que pode gerar bloqueio online nas contas, pode gerar bloqueio em benefícios do INSS das pessoas que são devedoras, mas a responsabilidade existe, não é apenas de seja qual for a justificativa, porque tem muitos que dizem assim, mas a minha irmã mais nova está morando na casa. Então, discuta e coloque isso no ponto do lápis. Olha, vamos debitar aqui o valor do tanto, negocie, mas não dá para sobrecarregar só em detrimento da vida dessa pessoa, tendo benefício dos outros de nada fazerem, né? Mas isso aí dá pano para manga. Eu vejo famílias saírem, discutirem, se baterem por causa disso. Mas assim, família tóxica se bate por qualquer motivo também, né? Não custa muito. Sim. Isso é uma colocação que fazem muito, nessa questão que você falou da mulher, né? Que sempre acaba sobrando para a filha mulher, né? Para a filha. Então, elas colocam muito isso. Aparece muito essa questão de terem irmãos homens e esses irmãos não quererem se responsabilizar com nenhum cuidado. Alguns, às vezes, só com a parte financeira, e tem uns que não
com nada, né? Então, é uma questão aqui bem complicada mesmo, né, familiar. Vamos lá. Sobre o convívio, né? Se o convívio é obrigatório, se não visitar a mãe idosa consta como abandono afetivo e se isso teria complicações legais. Olha, eu vou falar para a sua audiência aqui e também tentar passar isso para os meus canais de comunicação. Tente guardar provas do que aconteceu. Tente registrar provas do que aconteceu sempre, tá? Dentro do possível, é lógico, porque é difícil no ambiente doméstico você toda hora tá registrando, mas dentro do possível, tente ter consigo demonstrações, né? Porque não é obrigatório a convivência. Convivência é uma conquista. Que, infelizmente, alguns pais, algumas mães não entendem isso. Entendem que é uma imposição. Sim. E não é. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Pelo menos até agora, a lei não determinou isso, graças a Deus. Também se não determinar, vai ser eu vou falar que vai ser uma coisa contra o ser humano, né? Não é obrigado a conviver. Não é obrigada a conviver, mas guarde provas, porque a alegação de abandono afetivo, ela vai existir. O que também vai existir muito, e também pode gerar outras responsabilidades, inclusive para o narcisista e para a narcisista, é a questão da acusação, né? Da questão o que acontece? Boa parte delas, principalmente, começam a fazer a difamação social. Isso é crime. Sim. Difamar o outro é crime, né? Ou quando não, no ambiente doméstico, a injúria direta, né? A ofensa cara a cara. Isso também é crime. Só que é de difícil constatação, porque primeiro é no ambiente doméstico. Segundo, quando você leva aos tribunais, melhor, quando você começa pela porta de entrada, que é a delegacia, você já encontra sérios problemas. Porque você vai ter dificuldade para fazer boletim de ocorrência, você vai ter dificuldade para entrar com uma ação de queixa-crime, porque ambientes tóxicos existem em todos os níveis sociais. Então, agora vou até ser um pouco mais rasgada, né? Vamos colocar assim, eu não achei um outro termo melhor. Nada garante que uma delegada e um delegado sejam tóxicos também em seus ambientes de família. E muitas vezes você chega lá mostrando que você quer ir para frente com uma ação de queixa-crime contra o seu pai, contra a sua mãe, e ele percebe que aquilo ele exerce no seu ambiente doméstico, então você pode encontrar ali uma resistência. Então, sempre guarde provas. Mas, infelizmente, a decisão é da pessoa, se vai tocar para frente ou não, se vai acionar ou não, se vai deixar para lá, que a boa parte das vezes acaba se deixando e conseguindo, por exemplo, que eu acho que é o melhor dos mundos, o descarte do narcisista. Alguns se cansam, né? Outros não. Começam, enquanto não percebe que o mundo deles vão desmoronar, eles não param. Tá. E, Cláudia, quais seriam essas provas? Nossa. Áudio, vídeo no ambiente doméstico. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas eu posso filmar? Na sua residência, você pode. Eu posso filmar na residência da minha mãe? Já não, porque ela não é a sua residência. Começa a complicar um pouco mais, né? Você pode fazer prova de presença, né? Você vai entrar, por exemplo, você vai na casa, você vai administrar os assuntos numa casa de repouso, você pediu uma declaração, ou tiver algum comprovante que ali você esteve, você vai pagar, você guarda quando você paga, porque tem muita gente que gosta de jogar comprovante fora, né? Você paga as despesas, você guarda as despesas, tudo você guarda, não guarda por 5 anos, não, guarda por 10, porque as ações cíveis, elas prescrevem 10 anos. Né? As ações de consumidor que é em 5, mas mesmo assim algumas cobranças, mesmo no consumidor, podem serem cobradas em 10 anos. Então, guardem essas provas, busque se aliar com pessoas que observam o seu sofrimento, porque a maior parte das vezes isso acontece, né? Mesmo na infância, você tem alguém que olha para você e identifica, estou vendo você.
eu estou vendo o seu sofrimento. Começa a tentar ter relacionamento com essas pessoas, não é fácil, porque muitas vezes a pessoa que passou por relações tóxicas dentro da sua infância e da sua adolescência, ela começa a ficar retraída. Um dos comportamentos são esses, o outro é a agressividade, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, me fala, Silvana, porque é a sua área, né? Não, imagina, não está falando nenhuma bobagem, é bem isso mesmo. E é difícil guardar, porque você quer esquecer as provas. Você quer esquecer as informações. Então é difícil você guardar, na sua memória você não guarda. E você se afasta das pessoas as quais te viram nesse período. É muito natural isso acontecer. Mas dentro do possível, tente guardar algumas provas. Mas olha, já tô já sou uma pessoa de meia idade, não guardei nada, só estou sabendo disso agora. Começa daqui para frente. Tá. Começa daqui para frente. Se for o caso, isso eu estava conversando esses dias com, não vou dizer o nome, então não vou ferir com sigilo, né? Eu estava conversando com uma advogada que estava passando um problema num estado bem longe de nós aqui. Eu estava tentando ajudar ela por os nossos contatos aí de WhatsApp, de telefone, e ela é a vítima. E aí eu falei assim, peça para fazer busca um laudo seu, porque ela era advogada e a gente estava tentando construir a produção de prova. Falou, olha, fala com uma psicóloga para produzir um laudo seu, do que resultou dos seus traumas da infância até a sua vida presente, porque isso já é uma produção de prova. Uma produção de prova agora, com as sequelas que estão agora. E aí ver o que dá para se construir, o que dá para se capturar diante disso. Entendeu? Porque, assim, o que não pode, por exemplo, é a pessoa abandonar um idoso à própria sorte. Não pode. Mas cuidar à distância, pode. Cuidar sem se aproximar, pode. Porque você não tem relações. E o que acontece muitas vezes para a mãe narcisista e o pai narcisista? Eles ficam fazendo a famoso cutucar. Ficam cutucando, ficam jogando indiretas, ficam fazendo insinuações. Isso fere as emoções. Isso é interessante destacar isso em juízo, por exemplo. Mas olha, está ligando aqui um abandono emocional. Falo, olha, ele pode até estar ligando um abandono emocional, mas quando eu estou com ele, ele faz isso, relata. E boa parte das vezes a pessoa só vai conseguir relatar isso se ela estiver tendo um acompanhamento terapêutico, para que ela possa identificar esses gatilhos que são provocados nela. Eu sou uma pessoa que apoio bastante as pessoas fazerem esse apoio terapêutico para poder se recuperar dos traumas, para poder viver, né, voltar a viver, porque se você vem numa batalha mental desde a infância e adolescência, você é um sobrevivente na vida adulta. Então, para você poder lidar com a vida, e se tiver ainda em demanda, em litígio, com essa genitora, aí precisa construir prova, nem que for daqui para frente. Tá, obrigada, Cláudia, esclareceu super, assim, porque o pessoal também pergunta muito em relação às provas. Bom, os filhos, eles podem comprovar que eles não têm condições, é mais ou menos o que você respondeu, que eles não têm condições psicológicas de cuidar, porque a mãe é narcisista e os adoece. Você meio que já respondeu, né? Quer dizer, teria que ter, para fazer uma terapia, teria que ter o laudo, não é, de um psicólogo. Seria só psicólogo ou tem necessidade de ser um psiquiatra? O psicólogo pode dar esse laudo? Olha, eu acho que porque assim, o psiquiatra, ele também é um profissional preparado na esfera, eu percebo isso, né, porque eu converso com alguns, eles estão preparados para atuar na esfera, vamos colocar assim, de produção de prova, mas o psicólogo também está. Eu até questiono muitas vezes por que o psicólogo não é preparado, né, já me explicaram isso, vocês não estudam para medicar, mas eu acho que vocês têm capacidade de diagnóstico, vocês chegam próximos de muitos diagnósticos. E eu entendo que sim, por exemplo, a justiça atualmente, ela está aceitando para vários assuntos o laudo dos psicólogos, principalmente para criança.
Entendeu? Então, é caso, sim, de um psicólogo para fazer produção de prova e para explicar. Mas é sempre bacana essa comunicação entre o advogado, a advogada, a psicóloga e o psicólogo. É uma comunicação Sim. livre, uma comunicação... Porque, assim, o foco de cada um é diferenciado, né? Mas para a produção de prova, a gente precisa... do lado do advogado precisa tirar as palavras técnicas, né? E do lado do psicólogo tem que tirar as palavras técnicas para chegar no meio, porque o juiz tem que entender a linguagem de todo mundo, que é o juiz que vai julgar, que é o promotor que vai analisar. Então, a gente precisa atingir vamos dizer, colocar assim, o psique do julgador. E a gente tem que lidar com o julgador, que vai ter que, muitas das vezes, aquela prova vai ter que reverberar no tribunal. E a gente tem que lembrar que a gente está lidando com a geração passada, que muitas inovações agora, como, por exemplo, não pode bater, que você não pode surrar, porque até então você tem ainda desembargadores que falam assim, falam em off, né? Não falam, mas porque está na lei, eles não podem decidir contra a lei. Eles falam em off, mas um pozinho, tirar um pó da bunda nunca matou ninguém, né? Ainda tem essa visão, né? O problema não é tirar o pó é o de menos. A gente sabe que é o problema que tem crianças que morrem. Entendeu? Ou quando não morrem, crescem adultos traumatizados. E boa parte desses são pessoas com traços fortes de narcisismo, né? Quando não, narcisismo perverso, né? Aquele que gosta de torturar, tem prazer de maltratar mesmo, e a criança está nessa situação. Então, eu entendo, eu estou vendo o judiciário aceitar de bom grado os laudos vindos dos psicólogos. De psicólogos, que bom, porque é muito comum, né, as doenças mentais, né, nas vítimas, né, nos filhos, nas filhas, é muito comum, né, a depressão, a bipolaridade, a ansiedade, né, as crises de pânico. Então, é importante, né, que eles possam ter esse laudo com um psicólogo mesmo. Eu mesma tinha essa dúvida, mas que bom que você esclareceu. Mas é um trabalho jurídico, tá? É um trabalho do advogado. Você não consegue fazer prova lá do narcisista, você tenta tirar da prova da vítima. Tá entendendo? Eu não entendi, desculpa. Não entendi. É assim, é um trabalho jurídico, é um trabalho do advogado, da advogada. Você não consegue produzir prova em cima do narcisista, da mãe narcisista, por exemplo, que é o tema que nós estamos conversando, porque é humanamente possível. Ela vai criar situações para manipular e não tirar dela. O que você tem que fazer? Você tenta produzir prova em cima da vítima, que é a filha, o filho que passou por tudo aquilo, que não quer ter contato com aquela mãe por isso. Tá certo. Tá, entendi. Usando como paralelo o que a justiça já aceitou, que é o abandono emocional, por exemplo, de filhos que pediram indenizações e conseguiram, pelo abandono emocional, pelo abandono afetivo. Tá, entendi. E para finalizar, que você já falou alguma coisa sobre isso, né? Como agir quando a mãe narcisista ela simular agressões e maus tratos dos filhos? É aí que vem, né? As pessoas que estão vendo esse conteúdo, com certeza já buscam essas informações, porque já devem estar passando situações que já acende já a suspeita, né? Tente registrar o maior número de provas possível. Sim. O maior número de provas possíveis. E também tem um detalhe muito importante que eu quero deixar aqui, que ajuda também as narcisistas não fazerem isso. A perícia a perícia física constata quando há ferimentos autoprovocados. O ângulo que aqueles ferimentos são feitos mostram que eles podem ter sido autoinfligidos. Ah, tá, interessante isso. Então, assim, automaticamente, se alguém for acusado disso, peça imediatamente a perícia na pessoa. Olha, isso é importante. E na falta dela, falar isso é prova a favor de quem está sendo acusado. Não faz né? a perícia, porque ferimentos autoinfligidos, eles aparecem por causa do ângulo, da maneira que foi feito.
eles aparecem. Outro ponto também que é importante a pessoa sempre estar atenta, ela sempre ter explicação onde ela estava naquele momento, porque se a pessoa é acusada, é que às vezes a pessoa está no mesmo ambiente, né? Ele é acusada do mesmo jeito. Tá carregando, eu não sei se caiu. Tá tudo certo? Acho que caiu, mas não tem problema, não tem problema. Tá ótimo. Voltou. Quando, assim, tentar buscar o maior número de provas. E, assim, buscar também um profissional para ajudar, porque se não ficar tão claro isso, né? E ficar firme na hora da delegacia, né? Porque você fala, olha, não, porque o que acontece? Os filhos de mães narcisistas, eles vêm com a mente trabalhada para se achar os grandes culpados. Então, quando eles são culpados de alguma coisa, eles acham que realmente eles fizeram. Então, tem que também trabalhar essa. Na dúvida, eu não sou culpado. Não, na dúvida, eu sou culpado. Porque os filhos de mães narcisistas ficam assim: na dúvida, eu sou culpado. Minha mãe está falando que eu sou. Então, tem que virar essa chave. Para que quando estiver diante, eu falo: olha, eu não fiz isso. Não, mas a sua mãe falou. Eu falei: eu não fiz porque ela está falando que eu fiz, mas eu não fiz. E tentar construir para não ficar. Porque a gente sabe que a manipulação vem desde a infância. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. Eles não infringem culpa inteira, né? No final da vida. Eles fazem isso uma vida inteira. Né? Eles deixam os filhos, as filhas reféns uma vida toda. Então, nessa hora de acusação, buscar todas as maneiras de prova. E eu acredito em Deus, né? Pedir para o poder superior auxiliar em sua defesa. Porque se tiver uma mãe idosa com narcisismo puro, sem a comodidade de um antissocial, não vai gostar se ela for desmascarada. Então, se tiver às beiras de ser desmascarada, eles costumam parar. Entendeu? A não ser que tiver naquele espiral de suicídio que eu falei para você, perco tudo para levar em prejuízo comigo outro. Cláudia, foi super, nossa, adorei. Você explicou super bem. Eu acho que foi muito importante, né, para quem participa do canal. As pessoas tinham realmente muitas dúvidas na parte jurídica e você explicou. Nossa, foi muito bom. Eu acho que vai fazer sucesso. Mais uma vez, eu agradeço, Silvana, pela oportunidade. Eu também tenho um canal que é no YouTube, Dicas Jurídicas Cláudia De Favari. Está parado, não estou colocando conteúdo lá, porque eu estou passando um luto, já faz mais de um ano, né, que o meu companheiro se foi, mas eu ainda estou me ajeitando na vida, né? A gente precisa, né, dar os passos conforme a gente consegue, né? E eu também estou no Instagram, que inclusive aonde a Silvana me achou, né? Eu estou lá com o nome Cláudia De Favari, advogada. E aí, vamos dizer assim, mais para frente eu já vou começar colocando conteúdo que a Silvana vai dividir comigo aqui, né? E pretendo colocar outros conteúdos relacionados às relações tóxicas e nas outras matérias também. Aguardo a todos vocês e vou ficar muito satisfeita no contato de vocês. Obrigada, Bom, Silvana. Eu vou deixar todos... Imagina, eu que agradeço. Eu vou deixar todos os teus contatos, está tudo na descrição do vídeo, tá? Para as pessoas te encontrarem, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu achei ótimo. Quem gostou, deixa seu like, né? E eu sempre falo para compartilhar com pessoas que conheçam, né? Que necessitam conhecer sobre esses assuntos, tá bom? Muito obrigada, viu, Cláudia? Agradeço de coração, tá? Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau.